nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Olá, meu irmão e minha irmã. O vídeo de hoje nós estaremos propondo um novo estudo sobre algumas propostas terapêuticas envolvendo o uso de células-tronco e também falaremos um pouquinho sobre eutanásia. Células-tronco, o que significa, o que elas são, para que elas servem. As células-tronco, elas também podem ser chamadas de células estaminais ou células-mãe. São caracterizadas por serem células imaturas e indiferenciadas. O que isso significa? Significa que ela não possui uma função definida ainda de um sistema. Ela não possui ainda uma definição. Ela não se transformou em nenhum tecido do organismo. Mas ela tem a capacidade de se transformar em qualquer tecido do nosso corpo. Podendo ser tecido ósseo, tecido muscular, tecido nervoso e até mesmo sangue. Então as células-tronco, elas têm sido um alvo muito grande de estudo por apresentarem esta característica de se diferenciar nos diferentes tipos de tecido de um organismo. E elas podem ser em 3 tipos. Elas podem possuir uma capacidade totipotente, pluripotente ou multipotente. A célula-tronco totipotente, ela possui uma capacidade de se diferenciar em todos os tipos de tecido de um organismo, inclusive a placenta. Então ela tem uma capacidade muito grande de diferenciação para a produção de qualquer tecido de um organismo. As células-tronco pluripotentes, elas já têm um pouquinho mais de limitação, mas ela também se diferencia em vários tipos de célula, com exceção da placenta, e ela não tem a capacidade de produzir um novo organismo, de gerar um novo organismo. E as células-tronco multipotentes, ela também se diferencia em diferentes tecidos, em diferentes células, mas com ainda um pouco mais de restrição do que a totipotente e a pluripotente. Por que é importante saber disso? Porque o nosso alvo hoje vai ser falar um pouco sobre as células-tronco embrionárias. E elas se caracterizam por ser células-tronco pluripotentes. Ou seja, elas possuem a capacidade de se diferenciar em várias células, com algumas restrições de não gerar um novo organismo, por exemplo. Mas ela é uma célula-alvo nos estudos de hoje, exatamente por apresentar esta capacidade de diferenciação. E as células-tronco adultas, que já é um pouco menos problemática por não apresentar tantos questionamentos éticos, ela é um pouco mais limitada do que as células-tronco embrionárias, porque elas se diferenciam um pouco menos. Elas vão gerar um pouco menos de células do que as células pluripotentes. Mas, na verdade, nós vamos ver hoje que isso já modificou-se atualmente. Já existem muitos estudos e aplicações que demonstram que as células-tronco adultas também possuem uma capacidade muito grande de produção, de transformação em outras células. Para que entendamos um pouco, as células-tronco embrionárias, elas advêm de toda aquela situação que nós já citamos nos vídeos anteriores, que é da reprodução assistida. Então, quando realiza-se a fecundação in vitro, a fertilização in vitro, vão se produzir vários embriões, como nós vimos. E eles terão as finalidades que nós citamos, poderão ser congelados, enviados para pesquisa para este fim que nós falaremos hoje, poderão ser destruídos se obtiverem algum erro, algum problema de divisão, ou serão utilizados para gerar uma vida. Então esses embriões que serão destinados à pesquisa, que é o nosso foco de hoje, são embriões que ficarão sofrendo algumas divisões celulares, que são as clivagens, e quando eles estiverem com 6 a 7 dias, eles já terão um número de células muito maior do que a inicial, certo? Eles estarão no estágio de blastócito, que significa que é uma célula embrionária, mas que possui várias células, e estas células servirão para estudo e para pesquisa. Não nos esqueçamos que é uma vida, é um embrião.
Então, a Igreja não aprova a utilização de células-tronco embrionárias exatamente por ser um embrião. E como eu estava dizendo, existe outra forma, então, de se estudar células-tronco sem serem embrionárias? Existem outras células que possuem tamanha capacidade sem que destrua uma vida? Sim. As células-tronco adultas também possuem essa capacidade. No entanto, até o início do século, achava-se que as células-tronco embrionárias possuíam uma capacidade maior e por isso foi investido muito em cima dessa pesquisa. Inclusive, o nosso país, a partir de 2005, com a Lei 11.105 da Biossegurança, aprovou a utilização de pesquisa com células-tronco embrionárias exatamente por pensar que era uma necessidade e que seria alcançado um objetivo de curar doenças que antes não possuíam cura. Mas nós vamos ver que a partir de 2006, mais ou menos, foi descoberto que as células-tronco adultas também podem apresentar a mesma capacidade que a célula-tronco embrionária tem de diferenciação. Então, as células chamadas iPS, elas são células oriundas do corpo de um adulto, como por exemplo na nossa pele. E elas são células que vão ser desprogramadas e em seguida reprogramadas para tornarem a ser indiferenciadas. São células que a partir dessa reprogramação elas começam a apresentar divisões e diferenciações em outros tipos de células. E isso foi uma descoberta que levou o seu cientista, o seu autor, o seu estudioso, a ganhar o Prêmio Nobel em 2012, porque foi uma descoberta muito grande, muito boa para a ciência. Significa que não há necessidade de utilizar-se de células-tronco embrionárias, porque existe uma alternativa que é positiva e que vai auxiliar a ciência a descobrir curas para doenças que ainda não existem. Então, esse iPS, ele apresenta diferentes características do que as células-tronco embrionárias. Primeiramente, a capacidade de proliferação e diferenciação é a mesma. Ambas as células-tronco, tanto embrionárias quanto a iPS, que é uma célula-tronco adulta, possuem a mesma capacidade de proliferação e diferenciação. Principalmente vai haver uma ausência de rejeição quanto ao uso da iPS, porque normalmente ela é do paciente. Retira-se a pele do paciente e coloca nele mesmo, então não há rejeição para o corpo. E outro aspecto bem interessante da iPS é que ela não vai apresentar problemas éticos e também vai diminuir a formação de câncer nesses pacientes. Porque as células-tronco embrionárias possuem essa dificuldade da formação de câncer. Então, essa é uma das características que, para nós, é uma observação boa a ser feita, no sentido de que há uma alternativa para o uso de células-tronco. Não necessitam ser embrionárias. Hoje em dia, nós temos a capacidade de utilizar-se de outros meios que não lesam uma vida. Então, eu retirei alguns artigos para citar exemplos para nós. Esse daqui primeiro foi retirado do blog do Dr. Felipe Aquino. Vai falar um pouco a Lilian Pinheiro, que ela é uma pesquisadora de células-tronco e ela tem um posicionamento completamente contra o uso de células-tronco embrionárias. E ela vai citar diversas situações do porquê de ser contra, e dentre elas eu vou ler algumas para a gente, para nós entendermos um pouquinho melhor. Primeiramente, você acredita ser verdade que para o Brasil não ficar atrasado, retroagir, precisa criar ações que não deram certo, como os estudos de células-tronco embrionárias realizados nos Estados Unidos há 15 anos, com muita verba, mas mesmo assim até hoje milhares de pessoas continuam paraplégicas? Nos países mais desenvolvidos, esse estudo já tem acontecido há muito tempo e não tem dado resultados positivos. Então ela questiona, será que o Brasil precisa passar pelo mesmo projeto deficiente, gastar toda aquela verba à toa, sem que não dê um resultado positivo nos outros países? Você sabia que para cultivar essas células de embrião humano,
com 100 células são necessárias camadas alimentadoras de outros fetos? Não é só um embrião que é alvo, mas são vários que vão alimentar aquele embrião, aquele feto, para poder ser gerada essa pesquisa. E que essas células e seus embriões congelados, em um mês vão atingir milhões de células com o DNA da sua família, podendo se transformar em linhagens que poderão ser patenteadas. Esse DNA que é nosso, que foi gerado no embrião, não vai ser mais nosso, vai ser patenteado pelo governo ou pela clínica. Isso é uma coisa muito séria, muito complexa. Você sabia que a célula do câncer é uma célula adulta que resolve voltar a ser embrião? Na verdade, por isso que causa câncer a célula embrionária, porque ela é uma célula indiferenciada e que se a célula do câncer já possui essa característica de parecer um embrião, ela vai gerar câncer também nos pacientes que serão utilizados. E dentre essa tem outros questionamentos que ela nos coloca, para que nós possamos questionarmos quanto ao uso de células-tronco embrionárias. A igreja não é a favor, porque é vida. E, principalmente, existem outros meios e outros caminhos a serem seguidos, não necessitando acabar com essas vidas para alcançar curas que nem existem, que não foram alcançadas ainda. No entanto, com o uso de células-tronco adultas que são reativadas, que são os iPS que nós falamos, existem diversos exemplos que foram usados e deram certo. Eu também gostaria de citá-los para que para nós servisse de exemplo e servisse de consolo, já que o uso de células-tronco embrionárias não funcionam. De repente nós colocamos nossa esperança nisso. Temos pessoas, familiares com alguns problemas, tetraplégicos, dificuldades em andar, problemas neurológicos, e muitas vezes a gente põe a esperança nesse estudo de células-tronco embrionárias, mas nós precisamos mudar o foco. Olhemos para aquilo que a ciência hoje nos apresenta, que é esta diversidade, que é o uso de células-tronco adultas, que tem dado resultado. Então vai citar neste outro artigo, muitos bons resultados de pesquisa têm sido apresentados pelos pesquisadores com células-tronco adultas, obtidas de várias partes do corpo, sem a necessidade de se usar embriões humanos e matá-los. Então aqui ele dá um exemplo de um trabalho que foi realizado terapia com células-tronco adultas a partir de células da pele em ratos, que foram as cobaias utilizadas para esse estudo. E, incrivelmente, os sintomas da doença, que é o mal de Parkinson, foi reduzido nesses ratos, nessas cobaias. Então, ele vai citar que o mal de Parkinson é uma doença, é uma desordem que afeta ou provoca a morte dos neurônios, caracterizada pela lentidão de movimentos voluntários, debilidade, rigidez muscular e tremor rítmico dos membros. E não há cura para este mal, mas as células-tronco adultas reprogramadas fazem as vezes das embrionárias e podem substituir neurônios que estão afetados. Então, olha a graça onde a ciência conseguiu chegar, usando-se de células adultas da pele ou de outras partes do nosso corpo. É possível se produzir células para curar doenças, para diminuir os seus sintomas. Um outro exemplo, na verdade é uma citação desse mesmo estudo, o doutor vai citar que é a primeira demonstração de que as células reprogramadas adultas podem se integrar ao sistema cerebral ou ter um efeito positivo sobre uma doença neurodegenerativa. A terapia celular é apresentada como promissora para as enfermidades neurodegenerativas como o mal de Parkinson e Alzheimer, que são doenças horríveis que não possuem cura, já que as células-tronco adultas têm a capacidade de se diferenciar no corpo, substituindo as células mortas ou afetadas pela doença. Então é um caso que deu certo. Foi observado que diminuiu-se o sintoma dessas doenças, o que é muito bom, muito positivo. Outro exemplo, em 2007, cientistas americanos e japoneses anunciaram haver concebido métodos para reprogramar as células da pele, dando a ela características de células-tronco embrionárias. Na verdade, é o desenvolvimento desse estudo. A partir de 2006, quando foi descoberta
esta maneira de reprogramar as células-tronco adultas, foi se estudando e chegando em diversos resultados. E dentre eles, vários doutores, vários médicos foram abandonando o estudo de células-tronco embrionárias e acolhendo esse novo estudo com reprogramação de células-tronco adultas, que tem dado resultado. E principalmente a primeira característica que foi observado é que as células-tronco embrionárias provocam rejeição no paciente e geram câncer, como já disse. Então é uma característica que tem feito com que os médicos estudem e se aprofundem ainda mais no uso de células-tronco adultas reprogramadas. Outra notícia de Portugal diz que um jovem de 22 anos ficou tetraplégico após um acidente. Ele foi submetido a uma cirurgia experimental em Portugal com o uso de célula-tronco adulta retirada do nariz do próprio paciente. O paciente já está andando com auxílio de muletas. Mais um resultado positivo, mais um motivo para agradecermos a Deus. Outro sucesso com células-tronco adultas foi obtido pelos pesquisadores da Universidade de Chicago, que conseguiram transformar célula-tronco adulta em ossos e cartilagens. Então tem dado muitos resultados positivos o uso de células-tronco adultas, o que nos faz olhar ainda mais para esta alternativa, que além de não lesar a vida, tem salvado e curado várias pessoas. Enquanto a terapia com células-tronco adultas dão cada vez melhores resultados, já sendo pesquisadas no tratamento de 75 enfermidades, que é um número muito bom, as células-tronco embrionárias até hoje não deram nenhum bom resultado. Ao contrário, apenas têm gerado teratomas, tumores cancerígenos e outros problemas éticos, por exemplo. Infelizmente ou maldosamente, muitas notícias sobre o sucesso com células-tronco adultas não deixam claro isso, levando o povo a pensar que se trata de células-tronco embrionárias. É urgente esclarecer a população sobre esse ponto. Isso é o final desse artigo, que é preciso esclarecer à população que o que tem dado resultado não são as células-tronco embrionárias e sim as adultas, mas por ignorância nossa, nós não temos entendido esta mensagem. É preciso que se divulgue tal notícia. E o que o nosso catecismo vai dizer sobre isso? É um pouco do que nós já ouvimos. Mas para finalizar este momento, capítulo 2273 do catecismo, no final, vai falar o seguinte: visto que deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção, o embrião deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado na medida do possível, como qualquer outro ser humano. E no final do próximo capítulo vai dizer que é imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. Então é o que nós já vimos, na verdade, mas para deixar ainda mais claro para nós. Essas células embrionárias, células-tronco, elas são uma vida, elas são um ser humano, não podendo ser lesado dessa forma. E agora falando um pouquinho, finalizando já rapidamente sobre células-tronco, com esses parágrafos do catecismo, eu já gostaria de iniciar lendo o parágrafo do catecismo sobre eutanásia. A eutanásia também é um problema que tem atingido os nossos doentes, a nossa sociedade de uma forma geral. Eu gostaria de ler um pouquinho sobre a forma como devemos zelar por isso. A eutanásia, capítulo 2276 do Catecismo. Aqueles cuja vida está diminuída ou enfraquecida necessitam de um respeito especial. As pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas para levar uma vida tão normal quanto possível. Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de uma pessoa deficiente, doente ou moribunda. É moralmente inadmissível. O catecismo nos deixa claro, é imoral, é inadmissível a realização de eutanásia nesses pacientes. E o que é eutanásia? Só para que entendamos um pouco melhor. A eutanásia ela é um ato deliberado de provocar a morte sem sofrimento do paciente. Sendo mais específico, é a utilização de uma injeção letal.
O paciente é lesado, é morto, é levado à morte através de uma atitude de injetar uma injeção letal na pessoa, um produto letal, de forma a levá-lo à morte. Disse que o paciente é sempre o precursor, é aquele que toma a iniciativa de querer morrer, por exemplo. É uma forma de lavar as mãos, principalmente no segundo exemplo, que é a morte assistida, que eles chamam, ou suicídio assistido, que é quando, na verdade, o próprio paciente injeta esta injeção, por exemplo, este produto letal, para levá-lo à morte. E, na verdade, como o catecismo nos diz, é inadmissível tal atitude de tirar a vida. A ortotanásia é um outro exemplo. Por exemplo, desliga-se o aparelho que a pessoa necessita para sobreviver. Uma forma também de adiantar esta morte. Está dentro da eutanásia. E a sedação paliativa já é um outro caso, é uma outra situação, que consiste em suavizar, por meio de medicamentos, a dor do paciente. Ela procura evitar ou diminuir o seu sofrimento. Mas nesse caso não se antecipa à morte. Nas três situações acima citadas, que é a eutanásia, a ortotanásia e a morte assistida, se antecipa a morte, realiza-se um assassinato ou um suicídio. Nesse último caso, não. É apenas a sedação paliativa, é um cuidado, é um zelo por aquela vida para que ele sofra o mínimo possível. São alguns exemplos só para que compreendamos este fato. E a eutanásia, na verdade, o que nós devemos compreender em relação a isso, além de saber que ela é inadmissível, que ela é reprovada pela Igreja, nós como cristãos devemos entender que a pessoa tem até o fim da sua vida para se converter e para chegar até Deus. Dimas teve até o seu último momento para conversão aos pés da cruz. E nós devemos ter esta compreensão de que a nossa vida neste mundo, que é passageira, nos permite encontrar o caminho do céu até o seu último minuto, até o seu último momento. Quem sou eu para interferir na salvação que o meu irmão apresenta? Precisamos ter esta compreensão, precisamos compreender que Deus nos dá a graça de chegar até Ele até o último minuto de nossa vida. Se de repente é numa cama, se de repente é enfermo, dessa forma nós devemos entender que é ali que eu devo estar e Deus está me acompanhando nisso. Para nós, o que eu devo fazer, como eu devo me portar quanto a isso? O Catecismo vai nos ensinar um pouco mais. No capítulo 2277 até o 79. Vou ler algumas partes. Assim, uma ação ou uma omissão que em si ou na intenção gera a morte, a fim de suprimir a dor, constitui um assassinato gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito pelo Deus vivo, seu Criador. Mesmo quando a morte é considerada iminente, os cuidados comumente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. O emprego de analgésico para aliviar os sofrimentos do moribundo, ainda que com risco de abreviar seus dias, pode ser moralmente conforme a dignidade humana, se a morte não é desejada. Então, se eu estou dando medicamento para aliviar o meu irmão, sem que eu esteja fazendo para que o mate de uma forma rápida, é aprovado, é legal, eu tenho que cuidar do meu irmão, mesmo que isso abrevie o seu dia, se a intenção não for levá-lo à morte. Os cuidados paliativos, essa frase tem que ficar muito bem guardada, constituem uma forma privilegiada de caridade desinteressada. Os cuidados paliativos constituem uma forma privilegiada de caridade desinteressada e eu tenho que ser caridoso até no último momento da vida do meu irmão. Não é só o meu irmão que vai ganhar com isso, mas sou eu também. Então esta caridade, sem esperar nada em troca, que Deus nos ensina a ter quanto à atitude de uma pessoa doente e enferma, próxima de morrer. Só para também citar como exemplo, um caso também que foi citado, de um homem que ficou em coma por 3 anos. Ele disse que voltou a nascer,
graças à verificação especial que revelou que, na verdade, aquele paciente estava vivo, estava com o cérebro funcionando. Então, após a sua recuperação, o paciente disse que gritava. Ele explicou que se sentia encerrado em um corpo que não respondia. Por isso, devia lutar com a impotência de ver os doutores e enfermeiros tentando falar com ele, antes que perdessem todas as esperanças. Quando as pessoas começam a estar nesse estágio em coma há muito tempo, as pessoas começam a se questionar sobre realizar a eutanásia. A pessoa está vegetando, não vai voltar à vida. As pessoas já perdem a esperança. E este é um caso que nós devemos ver para não perder a esperança. Ele ficou em coma 3 anos. E ele conseguiu retornar à vida graças à insistência da sua família, por não procurar acabar com sua vida. No ano de 2006, revelou que, embora estivesse paralisado, o seu cérebro funcionava quase que totalmente. Nunca esquecerei o dia que me descobriram, ele disse. Foi como voltar a nascer. Então, um exemplo que nós também devemos entender e compreender aonde vai a dignidade humana. Para que nós devemos zelar por essas vidas? Às vezes nós pensamos, né? A pessoa está sofrendo, a pessoa está vegetando, a pessoa não consegue morrer, está sofrendo muito, está pedindo para ir embora. São feitos estudos que as pessoas, na verdade, nesse momento, pedem a morte, mas na verdade não é isso que elas querem. Às vezes é um momento de desespero, de dor, e nós, mais uma vez, compreendamos que temos até o último momento da nossa vida para a nossa conversão. Nós devemos nos apegar a esta graça que Deus nos dá, a sua misericórdia até o último minuto. De repente, meu irmão precisa passar por isso para chegar até Deus, e que assim seja. Quem sou eu para acabar com esta graça? E, para terminar, só também como uma forma de exemplo, foram discutidos, né? Existiu uma conferência episcopal na Inglaterra com o objetivo de discutir sobre o projeto de lei sobre a morte assistida, que é quando o paciente pede para morrer, quando, na verdade, o paciente realiza a sua própria morte, seu próprio suicídio. Isso também não é legal. Eu vou só citar, na verdade, o parágrafo do catecismo, você pode pegar e ler. Vai falar sobre o suicídio do parágrafo 2280 ao 2283. Leia em casa, entendam porque o suicídio não é aprovado, não é permitido. É um amor à vida, a vida que Deus te deu. Então, eles vão dizer que todos partimos da necessidade de compaixão para com os que estão morrendo. Os bispos falando. Mas não cremos que matar alguém, inclusive quando nos pede para fazê-lo, seja um selo de compaixão. Na verdade, esse pensamento de diminuir o sofrimento não é um selo de compaixão, é isso que eles vão nos afirmar. Compaixão, como o termo indica, é padecer acompanhando alguém em uma viagem cuja duração não está sob o nosso controle. Então, a vida não está sob o nosso controle, mais uma vez. Nem quando nasce e nem quando morre. Nós interferimos no nascimento desta vida e muitas vezes queremos interferir também no seu final. Então, coloquemo-nos no nosso lugar. Sejamos cristãos do começo ao fim de uma vida. Falamos um pouquinho mais sobre a bioética no próximo encontro. Terminando já o nosso estudo, falaremos um pouco sobre o aborto. E depois, em alguns outros vídeos, falaremos um pouco mais sobre outras questões, mas para o próximo falaremos especificamente sobre o aborto. Então, eu espero que, de uma forma, tenha nos clareado a questão e a dificuldade de compreendermos o uso de células-tronco para estudo, e pelo menos fique um pouco claro que, hoje em dia, não necessita-se mais de células-tronco embrionárias para se chegar a curas de doenças e diminuição de seus sintomas. E a eutanásia, que fique muito claro que nós não temos o poder sobre a vida, que nós devemos zelar por ela e ter uma compaixão, ter uma caridade sem esperar nada em troca. É isso que a igreja nos ensina, é isso que Deus quer de nós. Então eu espero você no nosso próximo encontro.